Quem fez essa observação sobre filosofia e história? Tá, foi a Marlúcia, né? Tem duas visões sobre a maneira de se fazer filosofia. Eu não diria que são diferenças filosóficas intrínsecas. Do meu ponto de vista, as duas coisas são filosofia, mas existem duas abordagens que, no fim das contas, principalmente pensando em academia filosófica, são coisas diferentes, né? Eu vou até colocar o quadro sobre isso, porque é interessante para vocês pegarem alguma coisa de filosofia para ler de maneira independente. É confuso isso. É confuso porque é uma mistura de formação intelectual com picuinha acadêmica também. Existem duas maneiras. Deixa eu ver, colocar uma janela. Existem duas maneiras. Vocês estão vendo o quadro? Sim, eu tô vendo. Tá ok, tá vendo? Existem duas maneiras de você fazer filosofia. Eu acho que a palavra é fazer mesmo filosofia. Fazer filosofia. A primeira maneira é uma maneira que você pode dizer que parece muito com história, que é uma abordagem que no campo do direito a gente costuma chamar de continental. Continental no sentido de que é a maneira como os europeus ali da Alemanha, França, Itália faziam, entendeu? No velho continente, vocês podem colocar assim. Então, essa maneira continental, ela é muito focada na maneira como o pensamento filosófico se desenvolveu historicamente. Então, o foco é a maneira que o pensamento filosófico se desenvolveu filosoficamente. Bom, o que isso quer dizer na prática mesmo filosófica? Quer dizer que toda vez que você for analisar um filósofo ou uma filosofia específica, vamos dizer assim, uma coisa que é bem marcante, que vai ser marcante no curso de vocês. Vocês vão estudar o Príncipe do Maquiavel, né? A abordagem continental, ela vai focar muito nos desenvolvimentos filosóficos e históricos que levaram Maquiavel a propor, por exemplo, o que hoje a gente conhece como, digamos, doutrinas maquiavélicas, né? De bom, vale tudo para a manutenção do poder, esse tipo de coisa, né? Quando você entende isso, realmente aumenta um pouco da clareza da, esclarece algumas confusões comuns que uma explicação apenas baseada nos jargões filosóficos não conseguiriam dar. Por exemplo, eu pego esse exemplo do príncipe porque é muito marcante. Você pega, inclusive, a conotação negativa que a tese maquiavélica tem hoje, né? Você pega-se uma ideia de que o Maquiavel é um cara um tanto ruim nesse sentido. Né? Mas se você estuda um pouco o contexto político dos principados italianos e aquela confusão em que os súditos simplesmente não sabiam quem era o seu governante, você consegue entender um pouco que o Maquiavel ele tinha, no fim das contas, o interesse dos súditos mesmo, né, da classe mais baixa em vista, né, digamos, instabilidade do poder, essa é a visão do Maquiavel no Príncipe, né, não é interesse de ninguém.
Esse é o ponto geral da coisa. Né? Então, mas para entender isso, você precisa entender um pouco a história da coisa. E é óbvio que o Maquiavel é um ótimo exemplo para isso, porque tem consequências diretas na formação do Estado moderno, e tem consequências diretas na formação do direito moderno. Então, principalmente no que diz respeito ao direito internacional, tudo aquilo é muito ligado, né? É contemporâneo a esse desenvolvimento, e até hoje as instituições são muito parecidas ainda. Então, quando você fala para mim, parece filosofia, é muito interessante essa observação. A outra visão da filosofia, até uma visão que eu costumo praticar muito mais, é uma filosofia baseada em problemas, ou é a abordagem que a gente chama de analítica. A abordagem analítica, ou alguns chamam também de anglo-americana. Desculpa, peraí. Anglo-americana. É uma abordagem muito focada em problemas. Então, para essa corrente, né, digamos, para quem pratica esse método da filosofia, ou faz filosofia dessa maneira, não interessa muito o tipo de coisa que estava acontecendo na época, ou o que Sócrates disse sobre aquele problema. O que interessa muito são os seus argumentos em relação a um determinado problema. Entende? Por que eu falo que isso daqui é uma mistura de... Desculpa, eu não dei um exemplo de abordagem analítica. Né? A abordagem continental estuda muito focado na história e no desenvolvimento do pensamento filosófico. Mas a abordagem analítica ela foca muito no problema. Então, um problema filosófico muito comum, né? Sei lá, a mente existe? Esse é um problema que os analíticos adoram. Né? Existe uma coisa chamada mente. Aí eles, diversos filósofos têm teorias sobre a mente, né? Se você for em Platão, se você for em Aristóteles, eles vão ter ideias sobre a mente. Mas, quando um filósofo analítico estuda Aristóteles ou pega para ler Platão, ele tenta dar um pouco de uma roupagem mais focada nos problemas. Quais os argumentos que o Platão tem para falar de mente? No caso, os antigos, eles não falavam mente, propriamente dito, né? Eles falavam espírito, ou falavam alma. São maneiras diferentes de designar praticamente o mesmo problema. Né? E, essa é a visão. E daí, conta os argumentos. Então, muitas vezes, essa agora vai uma crítica da abordagem analítica. Né? Eles pegam autores que são geniais, como Platão, e pegam um assunto específico e fica parecendo que Platão é meio idiota, entendeu? Porque as coisas se desenvolveram muito. A questão de filosofia da mente, eu dei o exemplo para vocês, existem muitas contribuições da microbiologia, parte neural, né, anatomia. Então, cresceu muito. Então, parece bobagem. Mas o que, claro, irrita muito o pessoal aqui dessa abordagem continental, né? Eles falam, você está trivializando a história da filosofia. Desse lado aqui, o pessoal fala assim, não, mas fazer filosofia não é ficar analisando a história da filosofia, você tem que tentar resolver os problemas. E eles ficam nessa picuinha, entendeu? Então, muitas vezes você pega assim, grandes filósofos e eles têm abordagens diferentes sobre os mesmos problemas, às vezes. E você fica confuso quando você começa a ler, entendeu? Mas, no fim, aqueles critérios que eu passei para vocês, né, se vocês forem lembrando, mas é questionar, tem justificar, tem o aspecto da lógica e tem o aspecto do debate. Todos eles existem. Esses aspectos eles vão existir nessa abordagem e vão existir nessa abordagem aqui.
Então, eu realmente tento, o máximo possível, não favorecer uma visão ou outra sobre a prática filosófica, porque os dois, no fim das contas, constituem a filosofia, de uma certa maneira. Então, eu pego aqui no Brasil, né? No Brasil, uma das filósofas mais conhecidas que a gente tem é a Marilena Chauí. A Marilena Chauí adota essa versão continental da coisa de uma maneira muito radical. Ela simplesmente acha que isso aqui é uma filosofia de baixa qualidade, que não presta, que ignora os desenvolvimentos da história da filosofia. Então, isso daqui é bobagem para ela, né? Outro filósofo muito famoso, que eu particularmente sou muito fã, o Newton da Costa, ele é muito focado nessa parte aqui, nessa parte analítica, embora ele não fale mal da abordagem continental, né? Ele é um cara muito tranquilão assim. Então, mas a gente tem também os analíticos que são um pouco mais radicais, eu posso dizer assim, na visão que eles têm sobre o que é ou não fazer filosofia. Daí a gente entra um pouco no que eu chamo de picuinha acadêmica, né? Os acadêmicos, o pessoal da universidade, eles podem ser bastante vaidosos, né? E isso acaba atrapalhando quem tem só curiosidade, quem tem prazer em falar de filosofia, em estudar filosofia. Isso é sempre complicado, né? No direito, só voltando aqui, né? No direito, eu diria que a filosofia que é dominante hoje é esse tipo de filosofia aqui. Se você for pensar em filosofia do direito, né? Eu faço essa filosofia aqui quando eu gosto de pensar em filosofia voltada para o direito, né? Filosofia do direito. Porque a minha visão é que uma visão tanto apocalíptica do direito, né, é que futuramente as máquinas vão fazer uma boa parte do que o profissional do direito faz hoje, entendeu? As coisas serão decididas por computador. Então, esse é um processo que já começou, está cada vez mais forte. Uma hora que as vantagens econômicas disso... Só um segundo. Passou um caminhão aqui. Uma hora que as vantagens econômicas disso estiverem evidentes, isso daqui vai se destacar, né? Então, enfim, essa é a minha visão particular, né? Na aula passada, então, alguma dúvida, pessoal, dessa... Vocês podem me interromper a hora que vocês acharem mais conveniente. Tudo bem? Show. Na aula passada, a gente viu um pouco das principais características do pensamento filosófico, né? Mas, pegando o que a Marlúcia falou, a filosofia não é algo natural do ser humano. O ser humano faz com muita naturalidade filosofia, mas o fato é que a filosofia, houve um tempo em que a filosofia simplesmente não existia. Ou se existia alguma coisa que a gente pode chamar de questões filosóficas, ou debates filosóficos, ou pensamentos filosóficos, eles não eram, digamos assim, a visão dominante do mundo. A filosofia hoje, você pode gostar ou não, pode achar que filosofia é bom para o mundo, ou filosofia é coisa de, sei lá, de maconheiro, alguma coisa assim, mas o fato é que o mundo ocidental como um todo, né, ele é dominado pelo pensamento filosófico, de uma maneira ou outra. Então, toda vez que você pensa em matematicamente, ali tem desenvolvimentos filosóficos, basilares, não um dedo da filosofia, são basilares na coisa. Toda vez que você fala sobre um debate científico, pega uma coisa da moda como eficácia da vacina ou qualquer coisa do tipo, aquilo ali é uma base filosófica. A ciência moderna, a ciência contemporânea, melhor dizendo, é um filho, talvez um filho muito mal agradecido da filosofia. Muito mal agradecido. A filosofia tem muitos filhos mal agradecidos, né? Tem uma música até do famigerado Sérgio Reis que ele fala isso, né?
Um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cria um pai. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu acho que a filosofia tem muitos filhos que não criam um pai, que é a filosofia, no caso. Então, ciência se beneficiou e muito dessas características aqui que a filosofia desenvolveu com muito suor, muito sofrimento, ultrapassando barreiras históricas, preconceitos religiosos, guerras e etc. E, bom, é o que é. Mas uma coisa não dá para negar. O pensamento filosófico é arraigado na maneira como o Ocidente pensa nas coisas. Na maneira como o Ocidente pensa nas coisas. Mas cabe, então, uma pergunta. Bom, o que existia antes da filosofia? Antes da filosofia. Alguém viu isso aqui no ensino médio? Tem uma ideia? Não. Bom, eu sei que isso aqui é da base curricular. O que existia antes da filosofia, pessoal, era o mito. Mas isso aqui não se sintam mal, porque eu também não aprendi quando eu estava no ensino médio. Já houve uma época em que não existia uma vontade dominante de questionar as coisas, de tentar justificar as coisas. Essa era uma época que a gente costuma chamar, dentro dos desenvolvimentos da filosofia, de pensamento ou era do mito. Era do mito. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando eu falo de mito? Quando eu falo, bom, determinada coisa é um mito. Alguma ideia? Algo irreal? Exatamente. Exatamente. O que vem à cabeça das pessoas em geral é associar o mito à mentira. Né? Mentira. Bom, isso, curiosamente, é uma coisa que passou a surgir, né? Ou é uma visão do mito que surgiu depois que a filosofia passou a existir. Uma era depois da filosofia. Professor, mas, tipo, acho que mentira não seria, tipo assim, normalmente quando você se refere a um mito, a uma lenda, é sempre um feito importante, por exemplo, sei lá, uma história sei, um curupira da vida, sei lá, partindo para o folclore, é sempre alguém importante, alguém que está protegendo. Normalmente mitos, lendas são sobre forças, né? E eu acho que o que vem, por exemplo, quando fala mito, na minha cabeça, no meu modo de ver, não vem mentira, vem assim algo fantástico, algo assim muito difícil de se fazer. Sim, correto, mas quando eu digo mentira, quer dizer assim, um discurso, uma narrativa sobre algo que de fato, né, não aconteceu. Peguem, por exemplo, para pegar algo do folclore, né, o mito do boto cor-de-rosa. O mito do boto cor-de-rosa, assim, digamos assim, né, no fim das contas a gente sabe, é um tanto irreal, como Marcelino colocou, né, que foi um boto que se transmudou em pessoa e engravidou menina X em uma vila, uma aldeia, né, que fica na beira do rio. Então, quando eu digo mentira, eu falo de uma conotação talvez dominante da coisa, né? Digamos assim, de uma narrativa que na verdade não se passou. Mas você tem talvez uma noção muito refinada do que é mentira, né? Porque geralmente mentiras elas têm a função de enganar, né? Função de enganar uma pessoa. Justamente. Entendi. Algo que você Justamente. sabe que não se passou. Agora, e você conta
como se fosse verdade. Agora ficou claro. Entendi. Mas talvez, então, só para contemplar a observação do Max, que foi muito boa, eu vou colocar aqui, então, a gente pode pensar em algo falso. Não uma mentira, mas em algo falso. Bom, isso aqui é algo muito interessante, a maneira como vocês colocaram, né? Porque é um pouco avançado. O mito, a era do mito, quando o mito era o caso, né, era contado como uma verdade. O mito era verdade. Né? Era uma verdade que servia para explicar da criação do universo. Pode falar, Cláudio. Pode falar. Pode falar, Cláudio. Será que foi sem querer? Bom, você pode me interromper. Explicar a criação do universo ou algum acontecimento mais simples. Então, a narrativa mítica, isso aqui, pessoal, eu estou falando, a filosofia, quando eu falo de nascimento da filosofia, origem da filosofia, eu estou falando de Grécia, sem dúvida. Isso aqui é Grécia, não tem dúvida nenhuma. Grécia, se for colocar um período, você pode colocar algo como século VII. Deixa eu colocar em algarismo romano só para ficar. Século VII antes de Cristo, né? Coisa assim. Esse seria o período histórico da coisa. E as narrativas místicas, elas eram contadas como verdade para explicar ou a criação do universo, o que geralmente a gente designa como cosmogonia, até coisas mais simples, como a origem do mal. Não que seja muito mais simples, né, mas é algo mais simples do que a criação do universo. Então, essas explicações de surgimento de Gaia, a guerra entre os titãs, que é famosa até um pouco no cinema e tudo mais, ou a narrativa mítica de Pandora, ou a criação do fogo, né? O fogo é algo mais simples, ou o conhecimento humano, como a narrativa do Prometeu, são mitos que explicavam coisas que o grego antigo tinha que lidar no dia a dia. Geralmente, essas narrativas aconteciam em tempos remotos, ou seja, era uma época em que ninguém viveu para contar a história. Aconteceu em um tempo que, bom, ninguém estava lá para presenciar, mas aquilo servia, pessoal, como explicação das coisas no mundo. Se vocês pararem para pensar um pouco nas origens do mito, ou nessas características simples que eu dei sobre o mito, né? Só um segundo. Essas características que eu dei sobre o mito, vocês vão ver que elas destoam e muito de características filosóficas, né? Por quê? Bom, porque coisas que aconteceram em tempos remotos, elas não podem ser questionadas em geral, né? Digamos assim, que algo aconteceu há 5.000 anos atrás e que é contado como verdade, em geral passada para frente pelo que a gente chama de rapisodos, contadores de história, né? Eram uma espécie de contadores de história oficiais no período grego, né? Você não tem como questionar. Esse é o ponto. A filosofia, no caso, ele é um rompimento com essa visão do mundo, né? A era do mito, porque a filosofia ela buscou, no caso, questionar essas verdades, no caso, míticas. É um pensamento muito simples. Quando eu falo da filosofia nesse caso, eu estou falando do que a gente chama de pré-socrático.
Opa. Pré-socráticos. Pois é, esses primeiros filósofos, não por acaso, primeiro campo de ataque deles foi precisamente no que a gente chama de cosmogonia. Eles inauguraram o período da cosmologia. Só nesse momento, nessa era, a gente começa a ter as primeiras explicações que carregam essas características aqui da filosofia. São atitudes questionadoras da verdade, que no fim era uma verdade mais que religiosa, era a verdade oficial. Não existia, por exemplo, um conhecimento científico para se opor à visão mítica. Não existia. A filosofia criou essa visão, criou uma nova visão, como se fosse do nada. Como se fosse do nada. E inaugurou o que a gente chama de cosmologia, ou seja, explicações que eram, primeiro de tudo, presentes, né? Elas não aconteciam em tempo remoto, e elas suscitavam, claro, os debates. Né? Nessa época, por exemplo, a gente tem, entre os pré-socráticos, o famoso Tales de Mileto. Tales de Mileto. Para ele, a origem de todas as coisas era a água. Vocês já ouviram a explicação real sobre... Digamos assim, se você pegar esses livros didáticos, né? Tales de Mileto, ele parece um idiota, né? Falando sobre a origem de todas as coisas, né? Tudo no mundo contém água. Se você pensar com um pouco que a gente fala de diacronismo, né, analisando pelo tempo e a época do Tales de Mileto, você vai ver que o que ele fala não tem nada de idiota. Vocês conheciam Tales? Essa visão dele de que tudo é água? Sim. Tudo no universo é composto por água. Essa é a visão do Tales de Mileto. Bom, Não. a primeira evidência de que o Tales de Mileto era um cara super inteligente para a época dele é que hoje a gente sabe, nem tudo é composto de água, mas muitas coisas que a gente acha que não tem água, em uma visão microscópica molecular, na verdade tem água. Né? Isso já mostra que ele estava em um caminho, no mínimo, razoável para a explicação das coisas. No mínimo razoável. Né? Mas a jornada do Tales até mais avançada do que isso. Né? O Tales ele viveu um tempo no Egito. E os egípcios, há milênios e milênios antes dos gregos, inclusive, sabiam que a origem do perecimento da carne, vocês sabem o que é perecer, certo? Perecer é apodrecer. O apodrecimento da carne é a presença da água. Os egípcios sabiam disso. Né? É o processo que a gente chama de mumificação. Quando os egípcios não queriam que algo apodrecesse, eles davam um jeito de retirar a água. Isso é mumificar. Ao mesmo tempo, então, vamos desenhar aqui uma pirâmide, só para simbolizar aqui os egípcios. Quando Tales, então, associou a água com o perecimento, com a morte. Esse era um elemento. Ao mesmo tempo, quando Tales via uma semente, e ele via que na presença da água essa semente conseguia germinar, ele via, bom, a origem da coisa, a origem da vida, no caso, né, da vida de uma planta, é a água também. Então, a água está associada ao perecimento, à morte, e está associada à vida, que é no germinar das plantas. Curioso, né? Ele viu também que, bom, a água ela apresenta os 3 estados que ele conhecia. Né? O estado gasoso, no caso, quando vira vapor, né? O líquido, que é o mais comum, e tudo que ele conhecia ou era gasoso, ou era líquido, ou era sólido, no caso, quando estava congelado. Então, a explicação dele é, olha,
A água está nos 3 estados, é a única coisa que eu conheço que vai para os 3 estados. Está na origem das coisas, no caso do nascimento, e está na morte também. Então, a explicação dele para a realidade das coisas era a água. Vocês notam como diferente de uma narrativa mítica da cosmogonia que apela para a briga de titãs e deuses e Hera e etc., a explicação do Tales de Mileto, ele apela para um mínimo de racionalidade. Digamos, ele está querendo dar evidências para a conclusão dele. Isso pode parecer infantil, isso pode parecer bobagem contada assim, mas é o começo da coisa. É o começo, essa é a invenção da roda filosófica, essa vontade, esse trabalho que ele se dá de não se contentar com a explicação do mito e ir atrás de outras evidências. Só para complementar aqui, um pré-socrático muito famoso, né, é o Demócrito. Demócrito foi o criador da teoria dos átomos. Só para te dar uma noção, essa teoria dos átomos foi utilizada até pouco tempo, era, no caso, a explicação padrão da química. Um segundo. Era a explicação padrão da química até 100 anos atrás, que, no caso Demócrito, tinha a noção de que todas as coisas eram formadas por pequenas esferas supersólidas que, constituíam tudo que existia. Essa era uma das primeiras noções de átomo, até da química moderna, era que os átomos eram essas bolinhas sólidas e que a solidez ou o estado líquido das coisas eram dadas por espaços entre essas moléculas aqui. Mas tudo, no fim, eram essas moléculas sólidas. Bom, a gente chama átomo de átomo até hoje, né? Então, a menor partícula, né? Até onde não podia mais se dividir. Exatamente. A noção de indivisível, do indivisível, existe em tudo, né? Filosoficamente, o indivisível é muitas coisas, né? A gente conceitua na filosofia até hoje a alma como uma coisa indivisível, né? A alma tem que ser o indivisível. Tem noções também, outras noções, a do átomo é uma delas, tem a noção de número indivisível também, né? Se você pegar aritmética comum, né? Os números naturais são indivisíveis. Enfim, tem diversas concepções que a gente pode associar com isso. Filosofia, pessoal, que nasceu com os pré-socráticos, que nasceu na Grécia Antiga, ela surgiu, digamos assim, como um grande evento grego. Até hoje, assim, se você é analítico ou se você é continental, você tem que dar o braço a torcer para a inventividade do grego, a inventividade do povo grego em tentar fazer uma coisa chamada filosofia. Eu coloquei aqui, tem um quadro aqui que eu coloco, que mostra um pouco, só para comparar lado a lado as diferenças do mito e filosofia. Peraí. Só um segundo. Estou aprendendo. No caso, a filosofia, o mito, ele ocorre num tempo antigo, né? A filosofia sempre quer apresentar coisas que ela pode verificar na hora, que ela pode debater na hora, né?
O mito, em geral, é uma explicação baseada na vontade dos deuses. A filosofia é uma explicação impessoal e não depende da vontade de nenhuma pessoa. Isso aqui é interessante. O mito é contraditório, fabuloso, vago e não tem preocupação com lógica. Não tem preocupação nenhuma com lógica. A filosofia, no caso, ela tem uma preocupação com lógica. Ela quer ser um debate sempre coerente. Isso aqui é um aspecto muito importante da filosofia. Até quando a gente está pensando em filosofia de coisas contraditórias, né, a filosofia busca ser coerente. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é: nos dias de hoje, a gente ainda tem mito? O que vocês acham? Com certeza. Com Tem certeza, mito? porque Pode falar. tem isso, tanto é que são vários os mitos, né? Para onde a gente vai depois que morre? Se é que vai para algum lugar? Da onde a gente veio? Porque tem uma teoria do Big Bang e tem uma teoria do criacionismo. Então, ainda hoje temos vários tipos de mitos. Vários. Mas veja bem, algumas coisas que você falou é muito curioso sua visão, né? Eu costumo dizer que o mito, se existe hoje, ele não carrega as características que ele carregava antes, porque hoje a gente tem filosofia. E, especificamente, se você acha que é alguma coisa diferente, hoje a gente tem ciência. A gente tem um conhecimento intersubjetivo que explica as coisas que o mito antes reinava solitário, a gente pode dizer assim. Né? Mas especificamente sobre esses assuntos que você colocou, por exemplo, algumas coisas que a Igreja Católica coloca, né? Como a existência do paraíso, a existência do inferno. Esses são debates que a filosofia teve um impacto. Se você pegar esses ensinamentos cristãos, né, que são realmente baseados no que Jesus falou, você vai ver que não existe muita coisa sobre isso, né, sobre livre-arbítrio, sobre céu, inferno, sobre pecado original. Essas coisas não é um tema a gente pode dizer assim, um tema de desenvolvimento da jornada de Jesus na Terra. Então, quando surgiu o cristianismo, né, nos primeiros desenvolvimentos do cristianismo, que a gente chama de cristianismo de primeira geração, né, a gente teve grandes filósofos. Agostinho, por exemplo, era um grande filósofo, Santo Anselmo, e eles cuidaram de dar uma abordagem lógica para o cristianismo. Então, isso daí já colocaria o conhecimento religioso como algo muito diferente do mito, porque realmente o debate religioso, e eu sou capaz de fazer essa defesa muito tranquilamente, ele é um debate que, no mínimo, ele quer ser coerente. Embora algumas vezes ele não seja coerente, ele quer ser coerente. Entende? Por exemplo, a noção de livre-arbítrio, ela surge para explicar uma das características de Deus, né? Porque vocês estão cientes desse dilema da figura divina e do mal, o que a gente chama de problema do mal? Sim. Daniel caso, sabe. não. Alguém, Não, no caso, eu acho Eu que não. Deus é bom porque ele pune as pessoas. Seria Eu mais ou menos também isso. não. Não, se Deus é bom, como que o mal existe? Tá. Essa digamos, a gente tem, eu vou explicar que é interessante. Deus, ele na ideia cristã, né? Ele é infinitamente bom. Bom. E infinitamente
Exatamente. Poderoso. Vocês concordam com que todo cristão diria que essas duas coisas são verdade? Sim. E quando diz poderoso, quer dizer que ele tem a inteligência para fazer seja lá o que ele quer fazer, e claro, tem os meios para fazer o que ele quer fazer. Bom, se Deus ele é infinitamente bom, infinitamente poderoso, como explicar o mal na Terra? O Porque ele livre-arbítrio. permite, né? Exatamente, mas a teoria cristã original não tinha essa noção de livre-arbítrio. Isso foi um desenvolvimento filosófico. Entendeu? Esse é um dos presentes que eu diria que o cristianismo trouxe para o debate moderno, o debate sobre a liberdade. O debate sobre a liberdade. Antes do cristianismo, né, da filosofia cristã, a gente não tinha grandes debates. Você pegar os antigos, né? Platão, Aristóteles, Sócrates mesmo, o debate sobre a liberdade era muito limitado, extremamente limitado. E os cristãos, quando eles se depararam com esse problema, é por aí. A gente tem um Deus que a gente fala que ele é puro amor, ele é infinitamente bom e infinitamente poderoso. Bom, como eu explico que tem pessoas na Terra passando fome, pessoas sofrendo, crianças morrendo, com doenças, e, bom, esse tipo de coisa, crianças abandonadas. O que explica isso? Aí eles criaram a noção do livre-arbítrio. Ele falou, Deus, e como Deus deixa isso acontecer? Né? Pode ser que o homem seja livre, mas como Deus deixa isso acontecer? Isso até hoje é um debate que a gente tem na filosofia. Tudo bem que a gente tem livre-arbítrio, mas em alguma medida Deus deixa isso acontecer. Pode falar, quem quer falar, pode falar. Professor, Pode é que falar. o senhor falou um ponto aí eu me perguntei, né? O senhor falando sobre que a religião, algo que o Max falou, aí o senhor entrou com o assunto informando que a religião não seria um mito. Não a religião, desculpa, uns pontos que ele levantou aí. Daí vem uma pergunta na minha cabeça, você explicando sobre religião, mas para quem não é cristão, Deus e tudo que envolve, né, não seria um mito? Por exemplo, né, que tem muitos que não são cristãos, que nem acreditam, né? Hoje mesmo na aula falou, alguns países aí que a pessoa nem acredita. Então, seria um mito? Sim. Tudo? Só porque eu levantou uma curiosidade, achei interessante. Não, é interessante. Assim, você tem que aceitar, antes de você entrar nesse debate sobre a liberdade cristã, né? Liberdade cristã, você tem que aceitar alguns pressupostos, né? Digamos assim, quando você começa o debate na liberdade, essa questão do livre-arbítrio, liberdade cristã, você tem que começar pensando sobre isso, né? Agora, se você aceitando isso aqui, agora, se você quiser mudar a discussão, você pode pensar aqui sobre a existência de Deus. Daí é outra questão, né? Então, para quem não acredita em alguma coisa, isso aqui é outra questão filosófica grande, né? Para quem não acredita, talvez você possa aceitar que a existência de Deus seja um mito, muito embora eu vejo que ela tem que satisfazer para ser o mito, né, dessa maneira que eu estava contando, né, da era do mito. Ela tem que ter um nível de contradição. O que eu quis dizer com esse debate todo que eu coloquei, né? Eu quero dizer que mesmo as narrativas que a gente tem hoje em dia, né, que parecem mito, algumas delas elas foram influenciadas por uma espécie de raciocínio filosófico. Por exemplo, a questão, eu não quero falar ideologia, né, mas a doutrina cristã, ela é influenciada pelo debate filosófico. Uma evidência disso são criações desses institutos, como o livre-arbítrio, né, a liberdade. Pode falar. Quem quer falar, pessoal? Pode falar. Não precisa nem levantar.
Tá bom. Professor, eu vi um. Pode falar. Eu vi não, né? Porque, tipo assim, eu estudava muito sobre religião antes, já estudei sobre muita cultura. E eu vi os pensadores, essas pessoas que debatem sobre religião falando, tipo assim, ó, uma outra visão, falando que Jesus era apenas um filósofo, né, que viveu na Terra e deixou seu legado, e daí muitas pessoas começaram a adorar. E daí, tipo assim, falando que Cristo, Jesus, Deus, enfim, era tudo, tipo assim, criado pela humanidade, no caso, porque eles precisavam crer em algo no princípio. E aí eles criaram um Deus supremo, que enfim foi apenas, tipo, ilusão, igual você disse. Lembrei da Essa é um pouco pirâmide uma de. explicação. Eu acho essa explicação, às vezes, um tanto sem graça, como se fosse uma explicação sociológica para a existência da religião, né? E desvia um pouco do debate que a gente quer, né? Porque, de certa maneira, quando você começa a entrar em debates científicos mais ligados, por exemplo, ao que o Stephen Hawking começa a falar, as coisas vão ficando difíceis também. Não é algo assim preto no branco, né? Que é como a gente costuma dizer, né? Como a gente costuma dizer. É algo que ganha, sim, contornos fantásticos, se você quiser colocar assim. Então, eu não gosto muito. Você pode falar a mesma coisa, é que tá. Você pode falar exatamente a mesma coisa sobre o debate científico em alguns momentos. Esse é meu ponto, entendeu? Então, quando o filósofo. Eu já me encontrei com algumas pessoas que acham isso, né? Que o filósofo ele tende a ser ateu. Isso é uma coisa muito mais ligada à ciência do que propriamente à filosofia, né? Na filosofia a gente tem uma facilidade muito grande em sustentar crenças em entes superiores, e isso é até muito curioso de ver. Mas essa visão assim de as pessoas criaram a religião cristã para se sentirem melhor. Bom, talvez também, né? Mas isso não responde também uma série de perguntas sobre a questão religiosa que de fato fazem sentido. Algumas coisas fazem sentido. A questão da liberdade, por exemplo, eu gosto dessa questão da liberdade porque isso é uma coisa que ficou. A filosofia cristã começou pensando sobre isso e agora você não consegue fazer uma série de coisas, uma série de discursos, a gente pode dizer, inclusive científicos em várias áreas da academia, sem pensar em liberdade. Você quer um exemplo disso? Vocês querem um exemplo? Direito. Se você elimina o elemento de liberdade do debate jurídico, acabou o direito, acabou. Vira uma sociologia. Daí acabou, não faz sentido. Não faz sentido. Se não existe liberdade, não faz sentido você dar ordem para as pessoas. Não faz sentido você criar mandamentos ou regras. Não faz sentido. Você precisa criar outros instrumentos de manipulação, outros. Né? Se acabou a liberdade, direito vira sociologia. Né? Alguns acham que deveria virar sociologia. Mas só para dar um exemplo, entendeu? Até eu acho essa explicação. Estou fazendo uma crítica para você, cara, mas é um debate trivializante de um assunto muito interessante. Minha visão. Mais alguma questão, pessoal? Vocês queiram levantar assim? Muito boa assim, a maneira como vocês conduzem as coisas. Eu acho que vai para uma direção muito interessante. Apesar, pessoal, dessa genialidade que a gente gosta de sempre ressaltar do grego, o grego realmente ele deu um salto em tudo que a gente pode chamar de racional e muitos, como eu disse, né, muitos dos desenvolvimentos que a gente tem na contemporaneidade, ele graças a esse salto que o grego antigo resolveu dar, né? A gente costuma ressaltar algumas bases para o desenvolvimento
da filosofia na Grécia Antiga. Porque é claro que não foi por acaso ou uma simples, digamos, uma obra do acaso que fez a filosofia surgir, né? Bom, eu desenhei o mapa da Grécia aqui rapidamente para vocês. Houve uma época em que Grécia, né, era quase toda essa parte aqui, inclusive essa península, né? Tudo bem, isso aqui tudo era considerado o que a gente chama de Magna Grécia, né? Aqui a gente já tinha no século VII, né, uma origem minimamente do que era Roma. Aqui, bem por aqui, a gente tinha o que a gente mais tarde ficou conhecido como Constantinopla e hoje é a capital da Turquia, Istambul, né? É bem na divisa mesmo aqui, né? Daqui começa a Ásia, tecnicamente, né? Atenas ficava bem por aqui e bem por aqui ficava Esparta. Existem muitas questões geopolíticas, né, para a maneira como Atenas se desenvolveu. A gente sabe que Esparta tinha certas características militares muito fortes, né, que forçaram Atenas a se desenvolver maritimamente, né? Tinha uma marinha muito forte, né? Aqui tem umas ilhas, que tem, por exemplo, Creta. Aqui tem Rhodes, né, que a gente fala. Bem aqui tem uma ilha que, inclusive, dá um nome de uma orientação sexual. Tem a ilha de Lesbos aqui. E, bom, uma série de ilhas, né? Isso aqui era o que a gente conhecia como a Grécia. Né? E, bom, Atenas se desenvolveu maritimamente. Isso já foi um elemento que fez com que Atenas, esse berço da filosofia, né, se desenvolvesse, porque isso permitiu uma série de desenvolvimentos e de trocas culturais e, claro, uma ascensão econômica muito grande. Né? Quando eu falo, por exemplo, em pré-socrático, só para dizer como isso é espalhado, né? Meu Deus, qual é o nome desse pré-socrático? Agora me faltou. Mas tinha um pré-socrático que ficava bem por aqui. Tem outro pré-socrático que ficava bem aqui, se eu não me engano, é Demócrito. Tem os pré-socráticos como Parmênides, que ficavam em Atenas mesmo. Então tem os pré-socráticos espalhados por tudo que a gente conhece aqui, entendeu? Então o desenvolvimento filosófico ele se deu realmente em toda essa região aqui, que a gente chama de Magna Grécia. Um dos elementos mais importantes é o que eu já mencionei, a técnica de navegação. Invenção do calendário e moeda nessa época ajudou também nessa ascensão econômica, domínio da escrita e o elemento, no fim das contas, né, eu desenhei aqui, o elemento mais importante. Pode Professor, falar. Manda aí. Desculpa interromper, mas é o seguinte, o senhor tocou um assunto que a gente estava debatendo antes. Pode falar. A gente estava debatendo escrita no grupo. O que é escrita? A gente estava debatendo no nosso grupo por causa de uma fala do professor de História do Direito, né? Ele tinha dito que os índios brasileiros têm escrita, tinham escrita. E eu nunca, assim, eu não me recordo de ouvir falar que os índios brasileiros tinham escrita. Eu acho que os índios brasileiros não tinham, né? Escrita, assim como a escrita grega, com símbolos, lógica, constância, né? Eu nunca vi isso dos índios brasileiros. E a gente estava debatendo isso no nosso grupo. Eu dizia que os índios não tinham escrita e duas moças aqui da turma estavam falando que sim, que eles tinham escrita
por causa daquelas pinturas rupestres que podem ser interpretadas como uma escrita. Agora, mas pode? A escrita mesmo, ela a pintura rupestre não é uma escrita. Não, porque assim, eu acho que você está colocando uma hierarquia onde efetivamente não tem, né? Porque escrita é todo método de passar mensagem que não é precisamente falando. Grosso modo seria isso, né? É claro que, por exemplo, você quer passar a mensagem para alguém que, sei lá, tem um cachorro na sua casa. Você pode colocar a fotinha assim, né? Pessoal, eu não vou me esforçar nisso, não. Tudo bem, isso aqui é um cachorro, vamos dizer assim. Você coloca uma placa assim. Isso é um método de escrita, tecnicamente, né? Você está passando uma mensagem, mas é claro, eu entendi o que você quer dizer no sentido de ter um alfabeto. Isso é interessante. Eu até queria passar isso para vocês. Eu acho que eu entendi exatamente o que você quer dizer. Quando a gente está estudando lógica, né, minha especialidade, no fim das contas, é lógica, né? A gente costuma conceituar a linguagem como tendo elementos básicos. Eu acho que é isso que o Marx quer dizer, né? Então, você pode fazer uma linguagem com absolutamente qualquer coisa. Uma linguagem. Tem linguagens que são baseadas em 0 e 1. 0 e 1. Sim, a linguagem binária, né? Programação. Exatamente. O elemento mais... São 2 elementos. E esses 2 elementos, eles são capazes de fazer as coisas mais complexas que existem. Mais complexas que existem. Desde o seu computador, onde você está assistindo minha aula, bom, até simplesmente essas mensagens, né? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, assim, talvez você tenha colocado hierarquia. Bom, só estou falando, esses são os elementos da linguagem, que a gente pode colocar como se fosse as letras do alfabeto. Letras do alfabeto. Se a gente for comparar com o nosso alfabeto, isso aqui seria o A, B, C e por aí vai, né? São as letras do alfabeto. Depois disso, você tem que colocar o que a gente chama de regras de formação, né? É justamente esse o ponto. Na lógica, a gente faz regras de formação que a gente chama de regras de formação artificiais, né? Então, se você pega aqui, você sabe que 0 e 1 é uma palavra, 1 e 0 também é, 1 e 1 também é, 0, 0 também é. Isso aqui, como só tem 2 elementos, né, e a combinatória seria 2 a 2, então você sabe que isso aqui esgota tudo que dá. E daí tudo que surge, né, seria de combinações dessa daqui, né? Então você junta essa aqui, daria 0, 1, 1, 0. Aí você junta essas duas aqui, dá 1, 1, 0, 0. Bom, e daí as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? As combinações vão aumentando. E daí é por isso que você sabe que essa linguagem consegue expressar praticamente tudo que você quiser. Praticamente tudo que você quiser, principalmente se for pensar em circuitos elétricos, né? No caso da língua, do português, né, você sabe que B e A é uma regra bacana da linguagem, ela forma uma sílaba, no caso, né? E mais você sabe que B e B não funciona, né? Isso aqui não está na regra da linguagem. A grande questão é que algumas linguagens elas têm regras muito primitivas, né? Esse é o ponto. A linguagem indígena, ela tem regras primitivas e talvez elas não fossem, e na verdade não são, tão expressivas quanto era o alfabeto grego, no caso, né? Alfa, beta, gama, delta, e por aí vai, né? Não é tão expressivo, né? Não tinha tantos elementos, no caso letras do alfabeto, e não tinham regras de formação tão claras. Nesse sentido, você está certo em dizer talvez que não tenha uma lógica tão bem definida. Mas se você pegar qualquer linguagem natural da Terra,
por mais complexa que ela seja, ela também não tem uma lógica tão bem definida assim, né? Por isso, quando você aprende português, tem tanta dificuldade porque tem muitas exceções, né? Exceções são desvios lógicos. Se um dia eu colocar o meu projeto de extensão para vocês para mostrar o que é uma linguagem lógica, de fato, lógica, pesada, não tem uma exceção. Se você conhece as letras do alfabeto e conhece todas as regras de formação, você escreve qualquer coisa sem erro nunca. O computador gera tudo, entendeu? Não gera tudo porque é infinito, mas gera o quanto você quiser e sabe exatamente o que está correto e o que não está. Então, acho que nesse sentido, você só está sendo muito exigente sobre o que constitui uma regra. Eu acho que existe uma linguagem, você pode cogitar, Max, uma linguagem que tem o cachorrinho só, e essa linguagem, ela fala, tem um cachorro por aqui, e tem outra linguagem, esse símbolo aqui, dizendo que tem peixe nesse rio. E daí essa linguagem só vai expressar duas coisas. Tem um cachorro por aqui e tem peixe nesse rio. Pronto, eu chamo essa linguagem de linguagem cachorro-peixe. Pronto, isso é uma linguagem. Entendi o que o senhor quis dizer. Entendi. Entendeu? Uhum. Ela é própria daquele momento, daquela situação. Isso. Isso aqui, entendi, pessoal, é tão importante, mas tão importante, a criação de uma linguagem escrita, tudo que é escrito é uma coisa mais abstrata, por natureza. A gente fala no meio da filosofia, até baseado em um diálogo platônico, né? A gente costuma dizer que o escrito é a fala sem pai. É como se você falasse e não estivesse perto da coisa para explicar. Então, quando isso acontece, dá mais margens para interpretação e você consegue pensar mais abstratamente. Algumas pessoas dizem que isso estimulou o pensamento grego da maneira como foi, né? A linguagem grega, por excelência, é uma linguagem um pouco abstrata. Eu não sou fluente em grego, né? Mas a gente, na filosofia, a gente costuma tentar pensar em grego o máximo possível, entendeu? A origem das palavras e como que o grego pensava aquela palavra. É a mesma coisa que o pessoal fala que é o alemão, né? Mas, de todas essas características que eu falei aqui, a mais importante foi a democracia, sem dúvida. Democracia. A democracia grega, ela não era simplesmente como a gente costuma aprender em aulas de ciência política, né? Não era simplesmente um sistema de decisão, de tomada de decisão na cidade, né? A democracia grega, que vocês conhecem bem e sabem que era diferente da democracia que a gente tem hoje, né? A democracia grega era o que a gente chama de democracia direta. Vocês sabem me dizer qual era a diferença da democracia grega para a democracia que a gente tem hoje? Por ela ser direta, cada pessoa diretamente interferia, né? Tinha as pessoas que constituíam, aí, por exemplo, se eu fosse considerado cidadão, né, que só os cidadãos participavam, eu poderia diretamente interferir nas atividades sociais. Mas não sei se eu consegui explicar, professor, mas é que, por exemplo, exatamente. Não, mas está certo, é isso. A gente costuma geralmente falar assim, a democracia que não ocorre por representação, né? A nossa democracia, ela é uma democracia representativa, né? A gente vota... Peraí, deixa eu só botar aqui. A gente vota em quem vai tomar as decisões coletivas para a gente. A gente vota em alguém para isso, um representante. Enquanto na democracia direta, a tendência era você tomar as decisões por você. O seu voto realmente contava na decisão, né? Embora, isso aqui é uma observação, vocês podem até falar com o seu professor de história disso, né?
embora existisse um sistema representativo na democracia ateniense, né, da maneira como a gente conhece hoje. Só que eles ocupavam uma cadeira lá em uma espécie de parlamento, viu? Só que a maneira como eles ocupavam essas cadeiras não era por voto, mas era por sorteio. Qualquer cidadão ateniense poderia ocupar essa cadeira e era obrigado a fazer se ele fosse sorteado para fazer, né? Então existia sorteio para os casos de magistrados também, né? Pessoas que julgavam as outras por crime. Só que tudo era feito não por uma questão majoritária, quem era o mais popular, mas por sorteio. Eles achavam que isso era mais justo do que apelar para essa espécie de popularidade ou de... A gente pode dizer... Como que a gente chamaria isso? Vamos ficar em popularidade, né? Então, a democracia direta ateniense, ela teve uma função muito importante na visão filosófica, porque era uma democracia que era um sistema político que favorecia muito o debate. Então, os historiadores da filosofia, eles costumam dizer que essa característica da democracia ateniense, da democracia direta, favorecia a exposição das ideias, favorecia os debates, favorecia essas características de justificação e de questionamento, que no fim das contas são as características da filosofia que eu passei para vocês, né? Então, esse debate filosófico, inclusive a lógica, né, muito em contato com a retórica, era muito valorizada na democracia ateniense. Tem uma parte aqui que talvez até desanime um pouco isso, vocês com a filosofia, mas é importante mencionar porque poucas pessoas gostam de mencionar isso, né? Mas Atenas era uma cidade mais ou menos do tamanho de Pontes de Lacerda, para uns 40 mil habitantes. E a sua prosperidade econômica favorecia algo que todo mundo diz, tinha uma proporção de 3:1, então algo em torno de 100 até 150 mil escravos. Escravos, frutos da dominação militar e comercial da região, né? Então, só assim, pessoal, que os gregos conseguiam dedicar tanto tempo para um debate filosófico e para um debate democrático, entendeu? Hoje a gente costuma dizer, né, que a democracia representativa é a única opção de democracia que a gente tem, porque as pessoas simplesmente não têm tempo para acompanhar um debate político. Essa é a verdade. As pessoas não têm tempo, não têm energia, a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar. Mas o grego, o ateniense em especial, da época, digamos, século VI a.C., ele não tinha que se preocupar com isso, porque o trabalho braçal, econômico, era todo feito por escravos. Então, isso daí coloca um debate muito interessante na filosofia, né? Interessante sob um sentido e talvez um pouco triste por outro, né? Mas fazer filosofia sempre foi coisa da elite, né? Sempre foi coisa de classes dominantes. Então, hoje em dia a gente tem um debate que eu considero muito rico e muito bom para o desenvolvimento filosófico, que é tentar fazer uma filosofia que não é dominante, que não é colonizadora, por exemplo. Então, tem crescido muito a ideia de favorecer as filosofias que são ligadas ao povo indígena, por exemplo. Eu tenho um professor aqui da UNB, eu já mencionei ele para vocês, né? O Ilan, talvez tenha mencionado, né? Que ele conta, ele tem muita ligação com o pessoal francês, né? Com esses franceses, e os franceses eles têm muita ligação com a gente por causa da questão indígena, né? Porque é o que tem surgido de interessante no mundo da filosofia, né? Então, a democracia
da maneira dos atenienses, não era nada democrático nesse sentido, né? Era sustentada por uma classe gigante de escravos, né? Mulheres claramente não participavam do debate democrático, né? Isso daí é loucura, não participavam. E então não era assim essa democracia toda, né? A gente sabe disso, não era algo inclusivo, a gente pode pensar assim. Então, esse, pessoal, é um contexto que eu gosto de dar, um contexto talvez histórico para o surgimento da filosofia. Vocês aprenderam um pouco da ideia do mito aqui, nesse início. É interessante um pouco da ideia dos pré-socráticos aqui, para aprender, para essa visão mesmo de que, ainda que primitivo, o pensamento filosófico sempre demonstrou um certo esforço para sair mesmo de certas amarras, de certas, talvez, visões dominantes sobre as mínimas coisas, né? Inclusive a visão, uma visão sobre o universo, sobre a origem das coisas, né? O que vocês julgam dessa ideia aqui sobre o surgimento da filosofia? O que vocês têm assim? Vocês têm alguma ideia, alguma coisa assim? Eu vou falar. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso, assim, me deixou um tanto aborrecido, assim, eu gosto muito de filosofia, mas isso me deixou um tanto aborrecido. Saber disso, né? Saber disso me deixou um tanto aborrecido, né? A visão filosófica dominante naquela época, se você pegar os maiores nomes da filosofia, né, são de condenar a democracia. Né? Platão, por exemplo, isso aqui vocês podem me responder se vocês sabiam disso. Platão odiava a democracia. Vocês sabiam disso? Não. Professor, eu sabia e eu, por sinal, concordo em parte assim, com os filósofos que eram contra a democracia. Mas, enfim, não vamos entrar nesse debate Não, mas hoje. Desenvolve um pouco. Porque, por exemplo, a democracia como nós temos hoje, sobretudo aqui no Brasil, né, na conjuntura que nós estamos, eu não acredito que ela seja justa nos meios de eleição, né? Porque, por exemplo, nas eleições para vereadores e deputados, a forma como a democracia brasileira, né, a república é organizada, eu não concordo muito. E, ao meu ver, talvez se nós tivéssemos no Brasil um sistema imperialista ou algo do tipo, o governo seria de uma forma mais justa e equânime, de modo a estar ao bem comum, porque Você está falando um sistema de decisão de uma pessoa só, né? isso, Tá. um imperador. Porque do modo como a nossa democracia é organizada, só as pessoas ruins chegam ao topo. E quando eu digo ruim, não é de caráter, mas para que uma pessoa chegue à presidência, ela precisa usar de mecanismos, de alianças, enfim, que garantam que ela chegue lá, porque sozinha é muito difícil que ela alcance. Então, eu acredito que o modo como a democracia brasileira é organizada impede com que bons governantes cheguem ao poder. Então, se, por exemplo, nós tivéssemos um sistema de imperador, ou, por exemplo, o que nós temos lá no Reino Unido, talvez nós poderíamos ter um poder mais envolto no bem comum, porque o imperador, não é bem império no Reino Unido, né? Esqueci a palavra. Mas, enfim, se nós tivéssemos um líder supremo, que tem também não é senadores, mas tem a figura da rainha e tem o parlamento. Eu acredito que seria mais eficaz, porque essas pessoas estariam mais empenhadas no bem comum. Porque, por exemplo, um presidente, ele entra 4 anos e ele sabe que ele pode se reeleger mais 4 anos. Então, a preocupação dele não é com o futuro do Brasil, mas com o tempo que ele está passando ali e, sobretudo, com a possível reeleição. Então, ele não está preocupado necessariamente se ele vai deixar um Brasil saudável financeiramente ou se
as leis que ele aprova, enfim, as atitudes dele vão ser benéficas a um longo prazo, de, por exemplo, 50 anos, 70 anos. Preocupação que, ao meu ver, um imperador já teria, porque ele vai permanecer ali, e se não for ele, vai ser um sucessor da família dele. Então, eu acredito que dessa forma, pelo menos ao meu ver, as coisas funcionariam melhor a longo prazo. Porque no Brasil nós vivemos de picos, né? Nós temos um pico bom, aí desce, aí ou quando tá no pico bom muda o governo, e aí ou quando também tá num pico ruim, num pico não, né? Mas num momento ruim, aí nós mudamos de governo novamente, aí não tem uma sequência de né? Algumas coisas que você falou, por exemplo, a questão da reeleição, me parece bem acertada em certo sentido. Sabe que quando a nossa Constituição foi promulgada, não tinha reeleição, né? Isso daí foi o FHC que depois ele teve essa brilhante ideia aí, né? Inclusive, tem um debate gigantesco sobre a votação da PEC e da reeleição, né? Enfim, tem várias discussões. Eu acho que você trouxe algumas coisas interessantes, principalmente nesse sentido de para que serve a democracia? Né? Será que o simples fato do debate, digamos, de um sistema se chamar democrático, ele garante a justiça? Platão, assim, definitivamente ele achava, olha, a democracia é uma idiotice. Ele não fala nessas palavras, mas ele coloca dessa maneira. O raciocínio dele é muito simples. Governar ou fazer política é a arte de fazer o que é melhor para a cidade ou para o coletivo, né? Ou fazer o bem. Fazer o bem na cidade. Lembrem-se que quando eu falo cidade, eu estou falando da época das cidades-estado, né? Então, quando a cidade era um núcleo político de alguma coisa, não existia essa noção de nação, país. Isso daí é uma invenção, digamos, pós Alexandre o Grande e depois solidificado ou, digamos, institucionalizado pelo Império Romano, no caso, né? Então, não existia essa noção tão forte no Ocidente de país, né? Então, fazer o bem na cidade. Platão era muito direto. Bom, se uma pessoa não conhece o bem, foquem nessa palavra aqui, conhecer, como ela fará o bem? O bem na cidade. Do mesmo jeito, Platão raciocinava, do mesmo jeito que você não pede para um padeiro consertar o seu sapato e não pede para um sapateiro fazer um pão para você, você não pediria para uma pessoa qualquer governar a cidade, que no fim das contas é o trabalho mais difícil que a gente tem na cidade. Então, para ele, assim como a Daniele pensa, o correto seria escolher um especialista para isso. Aí entra um pouco ele puxando a sardinha. Quem é o especialista para governar a cidade? O filósofo. Eu não posso estressar o quanto que essa tese dele caiu em desuso, né, gente? O filósofo, coitado, hoje não manda nada, né? Mas para ele, essa é a tese do filósofo rei, que a gente encontra na República, né? Tem vários desenvolvimentos sobre isso. O filósofo rei ele tinha que estudar 50 anos para começar a governar a cidade. Tinha uma série de divisões, né? Mas o ponto principal, né, muitos dizem que o principal trauma de Platão é que
a democracia ateniense matou Sócrates, né? Isso historicamente foi o que aconteceu. Pensando nessa ideia aqui, foi que um pouco inspirado na trajetória socrática, foi que Platão bolou a alegoria da caverna. Vocês conhecem a alegoria da caverna? A última coisa que eu vou explicar hoje. Sim. Mas conhece conhecida mesmo ou sabe por cima? Me conta aí um pouquinho, vamos ver. Quero Bom, saber um pouquinho de detalhe. na caverna tinha as pessoas que estavam trancadas dentro da caverna e tinham as coisas que passavam, elas ficavam de costa para a porta. E tinham as coisas que Perfeito. passavam do lado de fora da caverna e com isso faziam sombras. E aí essas sombras projetadas dentro da caverna, elas eram distorcidas da realidade, né? Porque as sombras elas não conseguiam ser fiéis ao que estava acontecendo na realidade. Então as pessoas que estavam na caverna, elas ficavam aquém de reféns de visões deturpadas. E aí, quando ela saía da caverna, ela conseguia visualizar a realidade. Então, nesse caso, Platão vai colocar, né, o conhecimento acima dos sentidos, né, dos sentimentos. Que, por exemplo, a luz seria o conhecimento e seria superior àquilo que a gente imagina ou sente das coisas. Acho que algo assim, mais ou menos. Se eu pudesse. Não, perfeito. Não, você conhece. Exatamente, pessoal. O mito da caverna é um mito de 3 páginas na República do Platão. Ele narra realmente. Eu tenho 3 filmes para indicar que explicam um pouco isso. Vocês gostam de aprender as coisas por filme? Tem gente que só quer assistir para se divertir, então vocês assistem filme para aprender alguma coisa? Tem o filme Matrix, que fala... É famoso, né? Um blockbuster, né? Esse filme é um pouco mais fácil, tem um pouco de ação, é legal. Tem um filme que é um pouco mais pesado, não recomendo assistir com os pais. O nome é Dogtooth. É bem platônico, mas ele é um pouco pesado. E tem o Show de Truman também. O Show de Truman é legal. Já assistiram os 3, 2, 1? Eu já assisti o Show de Truman. O Show de Truman é bom, é um pouco platônico também. Eu acho até um pouco mais avançado que Platão. Enfim, o que a Daniela falou é perfeito. Realmente, a história do Platão diz que tem uma chama, bem aqui atrás, uma fonte de luz, na alegoria da caverna, né? E essa chama, ela acaba projetando sombras no fundo da caverna toda vez que passa um objeto aqui. A função do filósofo, na visão do Platão, né, era conseguir, com muito esforço, se livrar dessas correntes aqui. E o filósofo, ele foge da caverna e ele encontra uma verdadeira fonte de luz, que é a luz do sol. Aí, na narrativa da alegoria da caverna, ele fala que essa luz do sol ela faz os olhos doerem, né? Como é sempre que a gente está na escuridão e vê a luz de verdade, né? Mas ele, com o tempo, ele vai acostumando até ele notar que aquela é a verdadeira luz. E ele consegue ver as coisas com mais clareza, uma coisa que não é simplesmente sombra, né? Ele vê os objetos na realidade. Essa é a narrativa do mundo das ideias. É uma introdução ao mundo das ideias do Platão. Alguns chamam de mundo das ideias ou das formas. Eu quero que vocês observem isso, na verdade, do ponto de vista mais do filósofo. Platão, na Alegoria da Caverna, está contando a história do Sócrates. Sócrates, que vivia numa cidade, pela sua própria genialidade, conseguiu questionar as aparências das coisas, fugiu da caverna, viu que a realidade não era simples como essa da caverna, e aí vem o detalhe, né?
Platão diz que o filósofo ele tenta voltar para a caverna para libertar outras pessoas. O que acontece quando ele faz isso? As pessoas que estão muito confortáveis aqui, olhando as sombras, né? Que têm medo de olhar a luz real, o mito da caverna fala que essas pessoas matam o filósofo quando ele volta para contar a realidade. É isso que aconteceu com Sócrates. Eu costumo dizer que a morte do Sócrates foi algo traumático para a história do Platão, entendeu? E ele mostra que tem um pouco essa função do filósofo. O que essa alegoria da caverna é legal? Politicamente, o filósofo tem esse dever de voltar para a caverna e tentar libertar outras pessoas. No filme Matrix é o que eles fazem, né? Eles voltam para a Matrix para tentar libertar outras pessoas, né? Mas, em especial, resume um pouco da visão do filósofo, né? Que é questionar a gente pode colocar aqui as sombras ou as imagens, pode colocar assim, óbvias. As imagens óbvias. O filósofo ele tem esse dever de ir além do que está evidente ou muito fácil na imagem disponível. A gente pode pensar teoricamente assim, né? Acho que juridicamente isso é extremamente relevante, né? Em muitos sentidos, né? Tanto eu diria assim, em uma tarefa questionadora mesmo do status quo, das coisas que vocês aprendem, quanto da própria aplicação e prática da coisa, né? No direito a gente tem umas convenções que muitas vezes podem parecer decepcionantes para quem está começando a aplicar o direito. Eu acho que, nesse sentido, o trabalho do filósofo é muito interessante, né, porque ele prevê, na alegoria da caverna, uma das piores consequências, né, que é você ser morto ao questionar as coisas. Né? Mas, mesmo nesse contexto, Platão ressalta, né, é dever do filósofo voltar para a caverna depois de ter se libertado e tentar libertar outras pessoas também. Então, eu vou encerrar aqui a aula com essa alegoria da caverna. Muita gente chama de mito. Pelas razões que eu expus nessa aula, eu não gosto da designação mito da caverna. Eu prefiro a alegoria da caverna. Porque o Platão está usando essa historinha para explicar um ponto. Entendeu? Talvez na prática de vocês, a gente ainda vai discutir muito isso. Eu pretendo dar muitos exemplos, né, desses questionamentos. É sempre interessante você tentar ir além do óbvio, né? Esse debate democrático que a Daniele colocou, eu até agradeço ela, porque ela foi muito corajosa em colocar a opinião dela aqui assim. É muito importante, eu acho isso. Eu não faço julgamentos de ninguém, de aluno. Eu sempre tento usar o que vocês falam para a gente tentar enriquecer aqui o debate. Mas é muito interessante a maneira como ela colocou, que é ir um pouco além da obviedade, das coisas que não são fundamentadas, né? Das coisas que não... Digamos assim, as pessoas repetem muito, né? Democracia por democracia por democracia. Mas tudo bem, e onde fica coisas como a justiça social, que eu acho que é uma coisa que a Daniela quis colocar. Quando a democracia não está garantindo isso, o que a gente faz? Isso é uma pergunta séria, a gente tem que pensar nisso, né? Não é óbvio, a resposta não é óbvia, né? Então a gente tem que se desvincular dessas correntes e tentar enxergar alguma coisa diferente. Isso é interessante. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma questão, estou aqui para responder. Senão a gente volta semana que vem.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então tá ótimo, eu vou agradecer Tranquilo. a participação de vocês, viu? E bom descanso. Igualmente.